O santo do dia 19 de setembro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Januário e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de setembro. São Januário nasceu em Nápoles, na Itália, na segunda metade do século III, no ano de 250. Foi eleito bispo de Benevento, aonde exerceu o seu apostolado, amado pela comunidade cristã católica e respeitado também pelos pagãos da época. O episódio que levou ao Januário ao seu martírio aconteceu no início do século IV, no ano de 301, com a retomada das perseguições contra os cristãos católicos. Há algum tempo, Januário era muito amigo de Sósio, diácono da cidade de Milevo, na Itália. Certo dia, enquanto lia o Evangelho na Igreja Católica, teve uma visão e apareceu uma chama sobre a sua cabeça, reconhecendo nela o símbolo do seu futuro martírio. Januário deu graças ao Senhor e pediu para que aquele fosse o seu destino. Reconhecendo o seu destino, o bispo Januário convidou Sósio a participar da visita pastoral que se realizava em Pozzuoli, na Itália, para falar sobre a fé e sobre o Evangelho na Santa Amada Igreja Católica. O diácono pôs-se a caminho, mas durante a viagem foi preso pelos guardas do Império Romano, enviados por Dragonócio, o governador da companhia. Na prisão, recebeu a visita do bispo Januário, acompanhado pelo diácono Festo e o leitor Desidério, e os três tentaram interceder junto a Sósio pela sua libertação. Mas, em resposta, todos foram condenados e a serem delacerados publicamente pelos ursos. No entanto, a notícia de sua condenação e morte não foi bem vista pelo povo. Por isso, temendo uma revolta, o governador mudou a sentença para uma decapitação discreta, longe dos olhos do povo. Foram martirizados também Procúzio, diácono da Igreja Católica de Pozzuoli, e os fiéis Euretíoco e Acúzio, por terem criticado a execução publicamente. Nem todas as fontes tão antigas concordavam com o martírio do bispo São Januário. Por isso, há outras hipóteses do que provavelmente poderia ter acontecido. Enquanto o bispo Januário encaminhava para nela, o perfil juiz Timóteo prendeu com acusação de proselitismo, que violava os decretos imperial do Império Romano. No entanto, as torturas perpetradas com o santo não afetaram o seu corpo e a sua fé. Por isso, Timóteo o julgou em uma fornalha, do qual mais de uma vez Januário saiu liso, e enfim foi condenado à decapitação em um lugar perto da chamada Solfatara. Durante a sua transferência, encontrou um mendigo que lhe pede um pedaço do seu manto para guardar como relíquia. E o santo respondeu que podia ficar com todo o seu lenço, que estava amarrado em seu pescoço. Antes da execução, antes de morrer, São Januário Bispo colocou um dedo na garganta, que também foi decapitado pela lâmina, junto com o lenço, e depois conservados como relíquias.
Segundo o costume, por ocasião da execução, os mártires e uma mulher, Eusébia, chegou a um lugar da morte do bispo São Januário e recolheu uma das âmpulas de sangue derramada pelo bispo. Já em odor de santidade, ela entregou ao bispo de Nápoles, que mandou construir 2 capelas em homenagem ao sagrado translado São Januário em Vomero e São Januário de Antignoro. Seus corpos, ao invés de sepultado na zona rural de Marciano, teve uma primeira transladação no século V, no ano 600, quando o culto ao santo lá era bem difundido. São Januário foi canonizado pelo Papa Sisto V no ano de 1586, no século XVI. Quanto a relíquias de seu sangue, foi exposta pela primeira vez no ano de 1305, no século XIV. Porém, o milagre do seu sangue, que parece quase ferver e voltar ao estado líquido, permaneceu até 8 seguintes. Ocorreu pela primeira vez em 17 de agosto de 1389, no século XIV, por uma grande escassez. Hoje o milagre se repete 3 vezes ao ano: no primeiro sábado de maio, em memória à primeira transladação, em 19 de setembro, em memória à liturgia do santo e da data do seu martírio, em 16 de dezembro, para comemorar a desastrosa erupção do Vosulo em 1631, no século XVII, bloqueada por intercessão do santo. As 2 âmpulas estão conservadas em uma teca de prata, por desejo de Roberto de Angelo, na Capela do Tesouro de São Januário, na Catedral de Nápoles, na Itália. São Januário, venerado desde o século V, por volta dos anos 400, mas a sua confirmação canônica veio somente por meio do Papa Sisto V, no ano de 1586, no século XVI. Oração. Querido bispo, levai o teu povo os mais profundos mistérios dos milagres. Curai os doentes, socorrei os necessitados, assim como Cristo deseja realizar em nós, que através de suas lutas, relíquias, acontecem grandes conversões e milagres. Amém. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de setembro. Em Sínade, na Frígia, hoje na Turquia, São Trofino, martirizado no século II, no ano de 150, pelo Império Romano. Na Palestina e Israel, os santos mártires Peleu e Nilo, bispos no Egito, e Elias, presbítero em Pertonúcio, faleceu martirizados no século IV, no ano de 310, pelo Império Romano. Em Toulouse, na Gália, atual França, Santo Eustóquio, bispo, faleceu de morte natural no século V, no ano de 461. No mosteiro de Sisteron, no território de Langles, também na Gália, atual França, São Sena, presbítero e abade, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 510. No território de Borges, na Aquitânia, também na França, São Mariano Eremita, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 570. Em Metz,
Na Austrásia, na atual França, São Guorício, bispo que sucedeu Santo Onofício, cujo o corpo transladou solenemente para esta cidade. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 642. Em Catuária, na Inglaterra, o falecimento de São Teodório Bispo, que sendo monge procedente de Tássio, foi ordenado bispo pelo Papa São Vitaliano e enviado quase sepultâneo para a Inglaterra. Faleceu de morte natural no século VII, no ano de 690. Em Córdoba, na região da Espanha, Santa Pomposa, virgem e mártire, no século IX, no ano de 853, pelos muçulmanos. Em Frigersee, na Baviera, na Alemanha, São Lamberto Bispo faleceu de morte natural no século X, no ano de 957. Em Bronosúcio, próximo a Causuía, na região da Itália, São Cirício Abade faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1030. Em Gaspo, na província da França, Santo Alfonso Bispo faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1075. Em Barcelona, na Espanha, o falecimento de Santa Maria Sevrejo, virgem da Ordem de Nossa Senhora das Mercedes, faleceu de morte natural no século XIII, no ano de 1290. Em Madrid, também na Espanha, o falecimento de Santo Afonso de Oroceso, presbítero da Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho, faleceu de morte natural no século XVI, no ano de 1591. Em Seul, na Coreia, o martírio de São Carlos Yong, martirizado no século XIX, no ano de 1846, pelo imperador da Coreia. Em Villorix, no território de Prots, na França, o falecimento de Santa Maria Guilhermina Emiliana de Rosdorff, virgem, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1852. Em Ciapuelo, na província próximo de Madrid, capital da Espanha, o martírio do beato Jacinto Alvorezo González, religioso da Ordem de São João de Deus, morreu martirizado pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica no século XX, no ano de 1936. Em Bijanueto, localizado próximo a Valência, também na Espanha, a beata Francisca Coutuano Bechanile, virgem, martirizada pela Guerra Civil Espanhola no século XX, no ano de 1936. Em Madrid, capital da Espanha, o martírio da beata Maria de Jesus e Maria das Dores Aguilar e Maria da Consolação Dias, virgens do Instituto das Filhas de Maria da Escola da Piedade, morreram martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola contra a Igreja Católica. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 19 de setembro, dia que a Igreja Católica celebra a vida e a memória de São Januário, o milagre do sangue liquefaz.